você é craque nisso, você é craque nisso. De uma forma bem simples, né? Por que é que não tem comida no prato do brasileiro? De uma forma bem coloquial, Simples, explicando assim. para nós todos, por que que não tem se a gente produz tanto e como é que você pode fazer para ter? É a grana, é o dinheiro, é o dólar, é a política. É a política brasileira toda ao serviço dos ricos, dos barões, dos endinheirados. Então vamos explicar concretamente. Acabou de produzir no Brasil bilhões de toneladas de carne, bilhões de toneladas de soja, de milho, de porco, de galinha, enfim, de todos os produtos que alimentariam a nação brasileira. Aí tem uma espécie de leilão. A China bota lá o ouro dela, o dólar, diz assim, eu quero essa comida para mim aqui. E o Brasil diz, eu tenho um povo passando fome. E o governo brasileiro faz o quê? Cruza os braços. E aí o ganho, o grandão leva, o dólar leva, o ouro leva, e a China, a Europa fica com a comida que falta para o povo brasileiro pela força da grana. Como é que resolve isso? Governo, política. Como é que o governo resolve isso? Tomando as terras? Não, não é nada disso. É o que a gente chama de estoque regulador. Quando acabar a safra, o governo compra um pedaço importante dessa produção para garantir o abastecimento nacional a preços honestos, a preços justos, a preços acessíveis para a população. Guarda isso e quando acontecer esse desabastecimento, que os preços vão para cima, o governo desova e vende mais barato. Isso se chama política agrícola, isso se chama política industrial e de comércio exterior, isso se chama armazenamento, isso se chama política de preços. E isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque o pequeno, também quando produz, ele é esfolado pelo grandão, pelo atravessador, porque ele não tem onde guardar. Então ele vende para preço mais barato e tem prejuízo. Se o governo compra com preço justo, o produtor também ganha. Aí o governo guarda e quando houver a falta, que dá os preços que estão dando hoje, o governo desova esses estoques e faz. O Brasil tinha isso. E do Lula para cá, tudo isso foi destruído em nome de um projeto, de um modelo econômico que é assim, ó. Aqui é a terra de ninguém. Aqui quem for podre que se arrebente é o tal do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É cada um manda no seu nariz e quem sobreviver é forte, quem for fraco morre. E isso é uma coisa repugnante para quem, como nós, temos uma formação cristã que considera que a solidariedade ao mais pobre é o melhor e mais precioso exemplo de Jesus Cristo. Quando o sujeito imbecil como eu, besta como eu, começou a perceber que ia faltar comida no prato brasileiro, eu falei o seguinte, falei assim, por que primeiro você não regula preços da cesta básica? Pelo menos da cesta básica, para não faltar comida no prato do brasileiro. Pelo menos o preço da cesta básica você tem que segurar. Aí fui taxado por um bando de imbecis como eu, de comunista. Evidente que eu não sou comunista, porque o Stalin matou 50 milhões de pessoas, o Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas de fome. Ele exportava toda a produção de comida, mais ou menos isso que o Ciro está falando. Toda a produção de comida da China, que já não produz o suficiente para quase 1 bilhão e 600 milhões de chineses, era menos naquela época, mas já era a maior população, porque é a raça mais antiga do mundo, né, a cultura mais antiga do mundo. Exportava tudo e matou 70 milhões. Se bem que ditadura também, ou de esquerda ou de direita, o fascismo do nazifascismo do Hitler, do Mussolini, matou 60 milhões de pessoas também. Então, tudo que beire, a coisa que não cheire democracia, nós somos contra, né? A gente é a favor de democracia. E a Constituição, acima de tudo, porque é o povo pelo povo. Hoje a ideologia é importante, claro, a ideologia sempre é importante, cada um pensa de uma forma. Mas o que tem que ser respeitado é a democracia acima de tudo. Você pode ter qualquer ideologia desde que você não arranhe o princípio democrático de pelo povo, para o povo e sempre para o povo. E não pelo bolso e para o bolso, como esses caras ficam brincando de emenda parlamentar, gastando dinheiro, furando o teto de gastos ou coisa parecida. Mas dentro desse aspecto, né, o governo falou assim, olha, o Datena está dizendo coisa errada, porque nós não queremos controle de preço. Mas não queria controle de preço de nada, só queria controle de preço da cesta básica. Hoje eu controlaria a cesta básica e controlaria também o preço de combustíveis, que a Petrobras, apesar de ser uma empresa de capital aberto, não que eu quero que se dane, mas é quase os acionistas da Petrobras. Porque, além dos acionistas da Petrobras, nós temos 210 milhões de brasileiros. E não pode ficar o presidente da Petrobras peitando o presidente da República, que diz que é machão, mandou o outro lá porque ele atrelava o preço de petróleo
ao preço do combustível, o dólar era o que regia o aumento do combustível. Ele botou outro cara lá que está fazendo a mesma coisa e desdizendo o que o presidente disse que ia fazer. Precisava criar um fundo, como existia na época do Fernando Henrique, que o Lula desapareceu também com esse fundo, para você tentar regular os combustíveis ou por esse fundo, mas nunca pelo barril de petróleo e nem pelo dólar, porque não tem cabimento. O Ciro, o Garradope aqui de São Paulo estourou um posto de combustíveis, em 1 litro de gasolina havia só 17% de gasolina, o resto era porcaria que o crime organizado rouba dos dutos da Petrobras e põe um monte de porcaria lá dentro do motor do cara, que o cara vai estragar o motor e nunca mais vai poder consertar. Para retificar o motor é 25, 30 mil. É um combustível de péssima qualidade. Quando não é batizado, já vem batizado da refinaria. Tem quase metade do combustível é álcool. Quer dizer que 30% de rendimento é menor do que o motor rende, por exemplo, do gringo, lá fora, que paga pelo mesmo preço do combustível e rende mais. E o gringo ganha 40 vezes mais do que a gente. Então está tudo errado. Não é? Esse é o outro aspecto. Os dois aspectos principais que jogam a inflação, por isso que eu estou falando desses dois aspectos principais, que jogam a inflação para mais de 2 dígitos, e o Brasil é um dos 3 países com inflação com mais de 2 dígitos, primeiro é combustível, segundo é alimentação. Primeiro é combustível, segundo é alimentação, porque um depende do outro. Se você não começar a resolver esse binômio já, a hora que o presidente assumir, seja ele quem for, eu não sei o que vai restar do Brasil, Ciro. Datena, você está ferindo exatamente aquelas questões que são centrais. Porque quando a gente fala no combustível, pouca gente acredita, mas é necessário que a gente diga que cada centavo que sobe no óleo diesel vai subir tudo. Porque no Brasil, 80% das mercadorias são transportadas dos portos para as cidades através de caminhão. Os caminhoneiros, as transportadoras, e se sobe o óleo diesel. O trabalhador que se transporta nas cidades, o ônibus, a pressão para aumentar a tarifa é gigantesca. E se não repassar, as empresas de ônibus começam a degradar a qualidade. Todo mundo que usa o ônibus está vendo no Brasil, os ônibus caem nos pedaços, não se renova as frotas, não tem o ar-condicionado, não é reparado na onde tem, enfim. Então, veja, a gente precisa organizar porque virou uma verdadeira baderna no Brasil e nós precisamos identificar responsabilidades. Aqui tem clareza, de novo, meu irmão, a política. Veja, quanto é que custa um sanduba, um sanduíche ali na pracinha do seu bairro? Quanto é que custa um sanduíche? Como é que a pessoa sabe o preço desse sanduíche para fazer como o Datena me ensina, a gente explicar para o povo coisa que parece complicada, mas não tem nada de complicado. É assim, o sanduíche custa quanto custar o pão, quanto custar o presunto, a mortadela, quanto custa a manteiga, quanto custa, né, vamos dizer, a manteiga para fazer ali a fritura do ovo, se tiver o ovo, e bota 10%, que é o lucro do coisa, que é o leite das crianças, esse é o preço. Por que o cara não bota 10 vezes o preço? Porque o outro lado vem e bota uma competição, e ali você tem, então, custo mais lucro é como se forma o preço das coisas. E não pode passar da conta, porque se passar da conta, o consumidor vai procurar o concorrente. Pois bem, vamos transportar isso para a Petrobras. Primeiro, não tem concorrente da Petrobras. É importante que o povo brasileiro saiba, a Petrobras é tão grande que não tem concorrente. Ela tem o monopólio do mercado de combustíveis no Brasil. Portanto, ela tem que praticar um custo e um preço regulado, porque onde não tem mercado, competição, os governos no mundo inteiro, não tem nada de intervenção, de controle de preço, tudo que eles fazem é para poder atrapalhar as palavras independentes que protege a grande lambança, o poder do ouro, o poder do dinheiro, o poder do senhor de escravo, usando a miséria, a fome, o sofrimento e a humilhação das maiorias populares do Brasil. Então, veja bem, até o Michel Temer, a Petrobras cobrava uma gasolina, um gás de cozinha, um querosene de aviação e um diesel do caminhoneiro, assim, que nem a gente faz com sanduíche. Quanto é que custa tirar um barril de petróleo? Em real, porque o petróleo está aqui no subsolo brasileiro, está no pré-sal do Brasil, o salário dos petroleiros é em real, né? Os impostos que ela paga é em real, ou seja, todos os custos da Petrobras são em real.
salvo ali um ou outro custo de um equipamento sofisticado que o Brasil não sabe fazer, que ele compra em dólar, mas também a depreciação desse equipamento é em real. E aí o que é que primeiro grande? Então a Petrobras calculava desde 1954, quando ela foi criada, até aqui, dado que ela tem um monopólio, só ela está no mercado, não tem mais ninguém capaz de competir com ela, ela cobrava quanto custava, mais um lucro razoável para ela pagar as contas dela, para pagar o imobilizado, para pagar as dívidas e para remunerar os acionistas. Pois bem, um belo dia, uma bela noite, uma madrugada, propina muita, toco muito, dinheiro por baixo dos panos muito, corrupção total, e não duvide disso. O presidente da República mandou a Petrobras mudar o preço. Não foi negócio de mercado, de mudou o preço, muda o preço. Como é que calcula agora? Esquece quanto custa produzir e olha para o estrangeiro. Então eu tiro um barril de petróleo em real e eu olho para Roterdã, onde está o mercado especulativo em dólar, e o Brasil tira o petróleo a 20 dólares, vamos lá, 20 vezes 5, 100 reais o barril, fazendo um número redondo, mas naquele dia mataram um general do Irã, atravessou um navio no canal do Suez, o petróleo explode de preço, a Petrobras esquece que gastou 20 dólares, ou seja, 100 reais, para tirar um barril de petróleo e cobra 500 reais, que eles chamam PPI, Plano de Paridade Internacional, paridade de preços internacionais, simples assim. Aí o Bolsonaro, eu vou para a cadeia, eu não posso fazer. Mentira deslavada. No primeiro dia eu chegando lá, Datena, os jornais brasileiros vão publicar um edital dizendo o seguinte: o Conselho de Administração da Petrobras está convocado para amanhã mudar a política de preço da Petrobras. Vai estudar uma nova política de preço, vai revogar essa história de cobrar em dólar, de preço internacional, etc, etc, e vai cobrar exatamente quanto custa produzir, mais um lucro razoável. E aí é o seguinte, o que vai acontecer? A mamata acaba, as ações vão despencar de preço. Então eu estou anunciando aqui, fica tudo gravado, mas eu não vou deixar isso acontecer. Por que eu não vou deixar? Porque do lado do edital que eu vou mandar publicar, mudando a política de preço, eu vou anunciar: o governo do Brasil, em nome do povo brasileiro, vai comprar todas as ações da Petrobras de volta que o seu Lula, que o seu Fernando Henrique, que a dona Dilma, que o seu Michel Temer, que o seu Guedes mais Bolsonaro estão vendendo para os estrangeiros a preço de galinha morta. Outra safadeza, venderam para acionistas privados aquilo que é um patrimônio sensível no mundo inteiro. Mas está inventando coisa. Não, meu irmão, é o seguinte: no mundo inteiro, quem tem petróleo tem uma empresa estatal tomando conta dele. No mundo inteiro. Questão de segurança nacional. Só não tem o seguinte: os Estados Unidos e a Inglaterra. Por quê? Porque as grandes multinacionais pertencem a eles. E eles são ali um encarne com seus governos. Nenhum país que não é uma grande nação imperial, como os Estados Unidos, entrega para capital estrangeiro sua política de energia. Você disse, é questão de segurança nacional? Pois vamos aqui. O Brasil produzia 100% do querosene de aviação, que é o combustível das aeronaves da FAB. E também da TAM, da Gol, da Itapemirim, né, da Azul, para a gente não fazer comercial aqui de ninguém. Pois bem, essa gente está fazendo outra coisa, estão esquartejando a Petrobras e hoje o Brasil compra do estrangeiro, Datena, gerando emprego no Texas, nos Estados Unidos, 100% do querosene de aviação que a gente usa. Ou seja, se tiver uma guerra no Brasil, o cabo tranca a torneirinha do combustível de aviação, nossos aviões não servem mais para nada, a não ser para pendurar paletó de general bandido. Deixa eu voltar aqui à minha serenidade, porque eu não aguento ver o meu país ser assaltado desse jeito e a gente não contaminar o povo com a necessidade de uma revolta. Mas não é uma revolta sem causa, é uma revolta democrática em que a gente muda o que está aí. No dia seguinte muda. Se eu anuncio que a política de preço vai ser respeitosa dos custos da Petrobras e do interesse nacional brasileiro, para de vincular o combustível brasileiro com o dólar, que sobe todo dia, e se eu anuncio que o Brasil vai comprar de volta até o limite de 60% do capital controlador da Petrobras, eu volto para o melhor dos mundos, em que eu vou gerar emprego no Brasil, ao invés de importar gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha importado em dólar. A dona de casa que está desempregada quando recebe como diarista em real, congelado aí há 2, 3 anos o salário mínimo sem poder de compra, vai pagar dólar. Onde é que se tirou isso? O taxista que está com a tarifa congelada vai pagar em dólar. E o dólar, quando o Bolsonaro tomou posse, era 3,70. Agora é 5,50, 5,60, 5,70. Todo dia que o Bolsonaro fala uma merda, fala uma besteira, desculpa aí o espectador, não é?
o dólar sobe, e aí eu meto isso nas costas de um taxista, de um motorista de aplicativo, de um caminhoneiro, de uma dona de casa. E quem que fala por eles? Só eu estou falando, porque, irmão, essa gente está ganhando bilhões. Sabe quanto foi o lucro da Petrobras, da Atena? Toma nota desse número. Isso é criminoso para um povo que está passando fome. A Petrobras, no trimestre é 3 mesezinho. No último trimestre agora, rapaziada, a Petrobras distribuiu apressadamente, porque sabe que essa mamata vai acabar, 32 bilhões de reais com B de bola de lucro sem pagar um centavo de imposto para os acionistas minoritários, os barões de goelas sem limite. Então, nada contra lucro. Comunismo é uma excrescência que a humanidade já revogou há muito tempo. Eu estou falando de barbárie versus civilidade, de respeito à dignidade das pessoas. Por quê? Porque dia a dia. Do dia a dia das pessoas.